O ser humano tem um poder incalculável de interferência na sua própria realidade. Isso já foi aqui falado algumas vezes. Esse poder do ser humano, durante milhares de anos, já foi tratado e descrito em livros antigos, que acabaram por ser queimados ou destruídos, desaparecendo dos nossos olhos, mais ou menos na altura do século IV, e nunca mais ninguém falou nisso. Eu sou Maurício Colpas e hoje vamos falar sobre o Código de Isaías. Em 1946, foi descoberto no interior de umas cavernas no Mar Morto vários manuscritos antigos e, dentre eles, um especialmente chamado Efeito ou Código de Isaías, porque foi escrito pelo profeta Isaías há mais de 2000 anos. Basicamente, depois de ter sido descodificado o texto, verificou-se que ali estava, já naquela época, informações que só recentemente a física quântica pôde observar. E que informações seriam essas? Em suma, esse texto afirma a existência de múltiplas possibilidades futuras para cada um de nós. É como se todas as nossas possibilidades de vida já existissem no nosso futuro de forma adormecida, à espera que nós possamos atraí-la para o nosso presente. O que acontece é que nós atraímos, de fato, continuamente e naturalmente essas várias possibilidades, mas de forma inconsciente, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos e também com as nossas atitudes. O Código de Isaías define com exatidão o que nós só hoje conseguimos perceber pela mecânica quântica, que existe uma tecnologia de conexão com as diversas e infinitas possibilidades para que nós possamos escolher com precisão o tipo de presente que você quer viver hoje. Essa tecnologia de conexão parte do domínio da nossa mente, dominando inclusive os nossos pensamentos, as nossas sensações, os nossos sentimentos. Nós aí passamos então a dominar o nosso estado interno, dissipando ou atraindo energia numa determinada frequência que acaba por construir a nossa realidade. A física quântica determina que tudo parte de uma única energia e que essa energia está dispersa pelo universo, condensando-se em alguns pontos específicos, formando tudo o que nós considerávamos até um tempo atrás como matéria. E quando eu digo matéria, eu digo desde os planetas mais longínquos até tudo que nos cerca, inclusive o nosso próprio corpo. Quando eu digo consideramos ou considerávamos até pouco tempo atrás como matéria, é porque hoje nós sabemos que a matéria nada mais é do que essa energia condensada, formando partículas atômicas que, agrupadas em prótons, elétrons, nêutrons, átomos, moléculas e por aí adiante, formam o corpo humano, como forma a pedra que cobre a calçada da rua. Tudo e absolutamente tudo, na sua ínfima e menor partícula, é apenas energia condensada. A mesma energia criadora. Por isso, nós somos criados à imagem e semelhança do Criador. Sendo parte da criação, somos também criadores com o Criador. Logo, nós somos co-criadores. Quando eu disse que essa energia ela vem de uma unidade e que depois ela se espalha, né? Penetrando, preenchendo e permeando todo o universo, é preciso entender que ela está interligada por uma malha de filamentos, como se fosse assim uma teia de aranha. E uma vibração num determinado ponto dessa teia acaba por influenciar de alguma forma no todo. Essa energia está o tempo todo em movimento vibratório e responde de forma espelhada a toda a onda eletromagnética que nós geramos através da nossa mente e também do nosso coração. Por sermos energia compactada e de forma inteligente, nós podemos interferir positivamente ou negativamente em consonância com essa rede que é chamada matriz divina. Essa matriz, por ser criadora, ela está associada a altas frequências vibracionais, como a frequência do amor, da paz, do perdão, da gratidão. A ausência ou o afastamento dessa polaridade positiva de criação gera ondas de baixa frequência vibracional, aquela que não se constrói, ela estaciona ou mesmo destrói.
A nossa ligação com essa matriz se dá pelo tipo de frequência que você está vibrando em cada momento da sua vida, trazendo algumas dessas realidades que já existem no futuro para você. Isso quer dizer que se você vibra em baixa frequência, você recebe frequência do mesmo nível, co-criando a escassez do que quer que seja. E por outro lado, se você vibra em alta frequência, você atrai frequências de cocriação de abundância e de prosperidade. A forma ou tecnologia que muito se tem falado dessa conexão inteligente com as altas frequências do Criador é pela meditação ou pela oração. Os pensamentos alinhados com a criação, que é o amor, o perdão, a paz, comunhão, partilha, gratidão. Na verdade, todos esses mecanismos de ligação com o universo criador, pela matriz universal, são, como eu disse, uma tecnologia humana de cocriação. Daí o efeito milagroso da oração ou da meditação, seja ela a forma que for, desde que esteja associada ao amor. Perceba que o importante não é o nome que você dá à sua tecnologia. Não é uma questão de religiosidade. Não é se você pertence à religião A, B ou C. Até porque religião tem relação com a cultura do local onde você vive. Se você é um religioso cristão, se você nascesse em outra parte do mundo, provavelmente você seria muçulmano, hindu, budista, judeu ou até mesmo ateu. Você sofreria as interferências do local, da cultura daquele lugar, da sua região. Por isso não te faz mais perfeito ou menos perfeito que o outro, melhor ou pior. Todos nós, no fundo, estamos ligados a essa matriz da criação universal e transportamos na nossa essência o amor primordial dessa criação. O que acontece é que algumas pessoas decidem se afastar desse eixo primordial ou desse eixo principal da criação, que é o amor. E quanto mais afastado, menor a sua possibilidade de cocriação ou cocriar da melhor maneira possível a sua realidade e evita sim a prosperidade. E por isso muitas vezes nós queremos negar a religião A ou a religião B ou a religião C. Entenda que não é preciso dar rótulo às religiões ou às crenças, dar nomes ou julgar a escolha de cada um. Você deve se alinhar com o que se sente melhor sem estar preocupado com as escolhas de mais ninguém. Você deve se aliar ao bem, ao amor, porque só o amor constrói. É uma frase que a gente já está habituado a ouvir, mas é verdade, é assim. Eu imagino que alguém que pega esse vídeo agora pela metade possa até pensar, pronto, lá está mais um maluco querendo criar uma nova religião. Entende? Porque ouve falar de amor, perdão, paz, fraternidade, aí associa a religião. Mas isso é muito mais que religião, é muito mais que corpo. É espiritualidade no sentido de conexão, é mental. Agora você vê, a relação com o que foi escrito há milhares de anos pelo profeta Isaías, nesse manuscrito que falei, não é? E que nós estamos experimentando hoje com a física quântica, é nada mais, nada menos uma explicação científica da relação íntima do nosso Criador com a sua criação, que somos nós e tudo que nos rodeia. Essa ligação energética é levada ao seu expoente máximo quando nós estamos sintonizados em frequências mais altas, que é o amor, fundamentalmente. Além do perdão, da gratidão, como já falei. Quando nós estamos em oração, ou meditação, ou concentrado num pedido ardente, nós estamos focados no amor. Por isso, o que nós chamamos de oração ou meditação, no fundo, é uma tecnologia humana que, independentemente da sua religião, acontece. A partir daí você começa a interagir com a energia do Criador, que responde sempre aos seus pedidos, sempre aos seus desejos, na frequência que você emana a sua frequência, através dessa tecnologia humana chamada oração ou meditação, como queira. Agora imagina, quando muitas pessoas estão orando ou meditando ou focado num determinado fim, há uma intenção maior e uma resposta maior da matriz divina. E se todos interagimos com todos, imagina a força da resposta dessa matriz divina. A criação da realidade do mundo hoje é uma média energética global, ou seja, a soma de todas as frequências dividido pelo número de emissores que somos cada um de nós, dá uma determinada
Resposta: da mesma forma que a criação da sua realidade hoje é a sua média das suas frequências dos últimos dias. E quanto mais alta a sua frequência, quanto mais alta a frequência do mundo, maior a média das frequências, mais rápido é o tempo de cocriação. Nós podemos dar de exemplo, e que eu sou fã, admiro muito, que era um homem chamado Jesus. Ele, por exemplo, foi um homem que cocriava instantaneamente. Isso fazia dele o homem que foi e que é até hoje. É um exemplo de que pelo amor você se comunica com o Criador e interage com ele de uma forma intensa e rápida. Mas é preciso ser alguém realmente diferente. E praticamente ele era bastante diferente de todos nós hoje. Ele vivia em harmonia com ele próprio o tempo inteiro, vivia em pleno amor. Ele tinha abundância plena, ele estava sempre conectado diretamente com o Criador. Sendo um homem como todos nós, o que ele nos deixou foi um grande legado de como prosperar. Ele disse que ele era filho do Criador, assim como nós. E dizia que nós somos feitos imagem e semelhança do Criador. Nós provemos da mesma fonte de energia. Se somos imagem e semelhança, somos parte da criação e somos também criadores. Agora, é claro, só saber disso não faz de você um Jesus, mas deixa claro que você pode ser ele se seguir o exemplo que foi dado. Parece religião, mas estamos a falar de amor, simplesmente isso. Agora, será que nós estamos preparados para isso? Há 2000 anos atrás, ele já veio com esse propósito, né? Deixar um legado que é a verdade de que o amor constrói, o amor cocria. E os seres humanos fizeram o quê ao longo desses 2000 anos? Ignoraram totalmente esse exemplo. Você acha que eu estou falando de religião? Não, eu não estou falando de religião, eu estou exemplificando com um homem que eu admiro, chamado Jesus, e que pregou o amor. Eu definitivamente não estou falando de religião. Mas repare que todas elas esbarram nesse assunto. Por quê? Porque a religiosidade eleva a espiritualidade, eleva a ligação do seu eu interior com a matriz divina. Então o homem passou a olhar para o poder de ter sem se preocupar com o poder de ser. E por causa disso, acabou por criar armas, desenvolveu 2 grandes guerras mundiais. Nós estamos armados até os dentes com armas nucleares, armas que dependem da escala que for utilizado numa terceira guerra mundial, por exemplo, poderia afetar o equilíbrio energético de tudo que nos interliga, inclusive com a matriz divina. E isso traria uma destruição não só do ser humano, mas também a destruição do nosso planeta. Iria interferir, inclusive, no eixo de rotação do planeta, trazendo catástrofes para todo mundo. E também para todo o sistema solar, para toda a Via Láctea, para todo o universo. Percebem como é grave essa situação? Percebem por que tanto se fala na possibilidade de uma intervenção global? Que intervenção seria essa? Será que nós somos dono do universo? Será que ao interferir na estabilidade planetária, não estaríamos também interferindo na estabilidade interplanetária? Será que não há nenhuma força inteligente e superior a tudo isso, interessada em não deixar que o ser humano destrua tudo? Será que nós não estamos sendo observados de alguma forma de perto para saber que rumo nós vamos dar ou que rumo nós vamos tomar? Se pretendemos de fato destruir tudo ou se resolvemos evoluir e fazer parte desse universo de paz? A verdade é que depois de estarmos muito perto de causar um novo cataclismo no nosso planeta, algo está acontecendo na mentalidade do ser humano. Nós estamos buscando cada vez mais o caminho da evolução, o caminho da prosperidade. Hoje as religiões juntam-se inclusive com a ciência. E me parece que nós estamos passando por um momento profetizado já há muitos e muitos tempos por muitos profetas sobre a era da transição. Eu diria que nós tivemos um período para nós decidirmos de que lado nós estaríamos. Acredito que nós estamos no fim desses tempos. E acredito também que a raça humana conseguiu se manter em paz até aqui. Agora, cada um de nós estamos sendo chamados a entender tudo isso, cada um à sua maneira. Pelas diversas crenças de religião ou pela ciência, seja pela física quântica, seja pelo coração. Eu mesmo nunca me vi na minha vida, tá aqui falando em público sobre esse tipo de assunto. Mas se eu decido falar sobre prosperidade, sobre partilha, eu sinto que é algo maior do que eu.
mais do que eu próprio. Há uma reconexão do meu eu interior com essa matriz divina. Esse assunto não é mais tabu, é ciência. Experimentos foram feitos para testar essa interligação energética entre os seres do planeta Terra e o universo. E acabou-se por descobrir que existe uma interligação e mais. Descobriu-se que essa interligação não depende nem do tempo, nem do espaço. Eu vou salientar aqui 2 experimentos que comprovam exatamente sobre isso que nós estamos falando. O primeiro, fizeram o seguinte: pegaram amostra de sangue de alguns voluntários e colocaram essas amostras em tubo de ensaio com o nome de cada um dos doadores. Depois separaram os doadores dos tubos de ensaio. Colocaram no mesmo prédio em salas diferentes. Doadores de um lado, tubo de ensaio do outro. Prepararam as salas com aparelhos eletrônicos que eram capazes de observar o comportamento do DNA das células do sangue dos doadores. O teste era feito da seguinte forma: submetiam os doadores numa sala a determinados vídeos que interferiam fortemente com o estado emocional de cada um. E ao serem submetidos a essas emoções, ao mesmo tempo, mediam na outra sala o comprimento dos filamentos do DNA de cada uma dessas outras pessoas. E repararam que elas sofriam um movimento de contração ou distorção, as fibras do DNA, de acordo com as emoções que os doadores sentiam. O mais curioso é que a resposta era imediata. Mal submetiam a emoção aos doadores, a reação ao DNA era imediata. Repararam que quando submetiam a emoções de raiva, ódio, guerra, destruição, morte, covardia, outras situações similares, o comprimento dos filamentos eram automaticamente encurtados. Desapareciam até algumas ligações. De forma contrária, assim que os doadores foram submetidos a cenas de amor, compaixão, gratidão, perdão, os filamentos na mesma hora se distendiam e voltavam ao seu tamanho normal. Tamanho normal da criação. Recuperavam, inclusive, aquelas ligações aparentemente perdidas quando se encolhiam. E aí acharam aquela descoberta algo fantástico, né? Chegaram à conclusão de que, independentemente da parte do doador, nesse caso o sangue, né, e o DNA, estarem separados, em salas separadas dos seus doadores, algo ligava os dois. Como não importasse aquela distância, que era de uma sala para outra. A resposta era sempre imediata. O tempo de reação era instantâneo. Aí o que eles fizeram? Refizeram os testes, colocando os doadores separados do seu sangue colhido em edifícios diferentes. Já não eram salas diferentes. E o que aconteceu? As mesmas respostas, no mesmo tempo. E ainda assim fizeram outros testes, alterando a distância. E quando chegaram a uma distância de 80 quilômetros, mais ou menos, desistiram de prosseguir com a experiência porque estava claro que a resposta era sempre a mesma, apesar das distâncias diferentes. O mais incrível disso tudo é que o tempo de reação continuava sempre o mesmo. Ou seja, independentemente da distância, acontecia a resposta instantânea. Isso provou que o pensamento humano interage com o meio, interferindo à distância no seu DNA. Algo interliga essas duas partes, fazendo delas uma só, apesar dos 80 km de distância. O que é que estará no meio dessas duas partes? É o que Greg Braden, um pesquisador, chamou de matéria amorfa, ou matriz divina. Ela preenche, permeia e penetra tudo que há no universo. Estava claro com essas experiências que nós conseguimos interagir com o nosso meio de acordo com as nossas emoções. Agora, faltava provar que o pensamento dos outros também interferem no nosso meio e que todos interagimos com o todo. Então resolveram fazer um outro experimento. E aí o que fizeram? Recolheram de uma placenta humana algumas células primordiais da criação de uma nova vida. E foram colocadas 28 amostras dessas células e entregaram a 28 investigadores. A ideia é que cada um dos investigadores fossem submetidos, em tempos diferentes, a fortes emoções que variavam desde a raiva, do ódio, até o amor e a compaixão. Enquanto isso, no mesmo instante, as células que estavam no tubo de ensaio do lado deles eram observadas por esses potentes microscópios eletrônicos e repararam no comportamento dos filamentos do DNA
das amostras. O que descobriram é que, apesar daquelas amostras pertencerem a uma única pessoa, todas as vezes que os pesquisadores eram submetidos a diferentes emoções, nesse caso, raiva, rancor, ódio, inveja, baixa frequência, no mesmo instante os filamentos encurtavam, perdendo também algumas conexões. De forma contrária, todas as vezes que os pesquisadores eram submetidos a emoções como amor, prosperidade, compaixão, gratidão e outras desse tipo, as emoções de alta frequência, os filamentos das células acabavam se estendendo ao tamanho normal, recuperando as tais ligações perdidas. Ou seja, juntando os dois resultados das duas experiências, nós podemos comprovar cientificamente que, independente do tempo ou independente do espaço, nós interferimos no nosso DNA e no DNA das pessoas que estão no nosso meio. Isso prova também que existe uma malha de ligação eletromagnética que transporta em tempo real a energia do pensamento e também dos nossos sentimentos. Não basta só pensar, temos que sentir. E nós acabamos por interferir imediatamente em nossas células e nas células de quem nos rodeia através do DNA. Agora, imagina a carga energética dos países de grande crise, de países em guerra, onde o ódio impera, nos cocria, nos prospera, vive-se na miséria pela falta de amor. Agora imagina numa situação contrária, quando grandes multidões se juntam para usar a tecnologia da oração ou da meditação, o que aconteceria? A grande energia de cocriação que se cria focando em pensamentos, por exemplo, de cura de doença, de recuperação de enfermo, paz no planeta. Imagina o poder dessa energia que transformaria o mundo. É esse o processo evolutivo da raça humana que os profetas têm falado ao longo de milhares de anos e que hoje o ser humano, através da física quântica, da programação neurolinguística, tem elucidado cada vez mais da expansão da consciência. O homem hoje chegou a um ponto de desafiar a natureza, a energia criadora, destruindo tudo que foi criado com amor e harmonia. É claro que o planeta responde. E uma data será a data limite. De alguma forma, terá que haver uma limpeza dessa carga energética destrutiva de parte dessa raça humana. E a balança tem que equilibrar. A balança atualmente está pesando demais para um lado, e é esse lado negativo, de baixas frequências. Por isso essa nova era de expansão de consciência, de maior dedicação, de reconstrução, com base no perdão, com base no amor, na gratidão, na compaixão. Isso tudo tem a ver com prosperidade. Quando nós falamos de prosperidade, é impossível pensar em prosperidade individualmente. É fundamental estar conectado com essa rede global de prosperidade, partilhando a sua própria prosperidade, inclusive, seu conhecimento, o seu amor, o seu perdão, a sua gratidão, e assim estar de fato em perfeita harmonia com a matriz da prosperidade, que é a matriz universal. E aí você se torna capaz de cocriar o que você de fato quer numa velocidade muito maior do que sempre conseguiu.